Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo do Capital Bíblia, o canal que te deixa mais próximo das Escrituras Sagradas e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um like, assim você ajuda a alcançar outras pessoas que podem ser edificadas por meio deste conteúdo e terem suas vidas cada vez mais abençoadas por Deus. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que talvez nunca te disseram sobre a vida cristã. E a primeira coisa que eu te diria é que o cristianismo, a nossa fé cristã, ela não está ligada ao nosso sentimento. Danilo, como assim? Então quer dizer que Deus não é amor? Deus não é compaixão? Não, não é isso, pessoal, que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente não pode depender, fazer com que a nossa relação com Deus esteja dependente do nosso sentimento. Porque muitas vezes a gente vai estar disposto, a gente vai estar ali queimando pela presença de Deus, mas muitas vezes a gente vai estar cansado, meio desanimado, muitas vezes frustrado, decepcionado com várias coisas nas nossas vidas. Afinal, Jesus disse, né, que no mundo teremos aflições. Então a gente não pode cair nesse risco e achar que por causa do nosso sentimento nós estamos muitas vezes afastados de Deus, ou muitas vezes pensar que Deus não nos ama, porque nós não estamos nos sentindo alegres naquele dia. E isso é importante, pessoal, porque a vida cristã ela envolve renúncias, né? E Jesus diz nos evangelhos que aquele que me ama obedece os meus mandamentos e que a gente deve negar a si mesmo para seguir a Jesus Cristo. E isso é particularmente importante em relação ao segundo tópico que eu vou falar para vocês. Já faço esse link, que é a leitura da Bíblia, ela deve ser constante e diária. Bom, Danilo, mas isso eu já sei, né? Afinal, a gente carrega esse livro para cima e para baixo, né? Se é que você carrega, né? Ou no celular. No celular eu não acho tão interessante, eu acho que a gente tem que carregar no papel mesmo, né? Mas talvez seja uma coisa da minha geração, eu que passei dos 30, aí geração Z talvez esteja aí no digital mesmo. Mas por que eu falo isso? Porque, pessoal, se a gente crê no poder de Deus, a gente tem que necessariamente crer também no poder da palavra de Deus. E o poder ele só se manifesta se a gente lê a Bíblia, né? E a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela também é o quê? Você sabe o que ela é também? Vou deixar vocês adivinharem. Ela é um livro. Olha só, pessoal, ela é um livro, meu Deus, com páginas, com texto escrito, assim, que a gente vê e as palavras saltam aos nossos olhos e a gente pode ler. Ou seja, pessoal, a gente tem que ler de capa a capa. Coisa que eu estou colocando em prática agora, depois de muitos anos, como crente, né? Confesso que eu não tinha esse hábito, é algo que eu fui começar a implantar agora, depois que eu decidi ter uma constância, um hábito, mas faça isso, pessoal. Decida ler a Bíblia diariamente. Estabeleça uma meta, nem que seja um capítulo, 2, 4 por dia, para você ter uma constância e caminhar com Jesus, que é isso que Deus quer conosco, né? Ele não espera que a gente tente obter dele todas as respostas das nossas vidas, muito pelo contrário, né? A gente tem que negar nós mesmos e seguir nesse caminho de obediência, e a gente só consegue evoluir nessa obediência se a gente encontrar prazer na obediência, na verdade, porque o primeiro mandamento, né, é amar a Deus acima de todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos, né? Então o primeiro mandamento é amar a Deus. Então por meio da obediência que a gente vai encontrar esse prazer, esse deleite na presença o tempo todo, né? Até mesmo para a gente não cair em falsas doutrinas, falsos ensinamentos que hoje estão espalhados por aí. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente fica muito exposto, a gente fica muito vulnerável, né? A gente fica vulnerável, né? E também as nossas famílias. E outra coisa que eu queria mencionar para vocês, o último tópico, é que as traduções bíblicas importam, né? Parece só um detalhe, né? Temos aí NVI, NAA, NVT, NTLH, o alfabeto todo a gente tem, mas por que importam, né? Porque se a gente tem um carinho pela palavra de Deus, pela Bíblia, a gente tem que ter cuidado com o que está sendo traduzido a respeito da Bíblia, né? Porque muitas vezes uma alteração pode parecer sutil, né? Mas isso interfere na nossa compreensão acerca da Bíblia, interfere na nossa compreensão sobre a palavra de Deus.
Então, para você que de repente é um novo convertido, pode ser interessante uma NVI, a nova versão internacional, traduções assim que já são aceitas de uma forma geral, ou mesmo a Nova Almeida atualizada. São versões por meio das quais você pode ter esse contato um pouco mais profundo sobre a Bíblia. Mas não deixe de ler a Bíblia. E, por fim, uma dica bônus, né? Não dependa exclusivamente do culto, né? A vida cristã, ela é muito mais do que o culto, do que o louvor que a gente presta a Deus ali no momento. Meus irmãos, não estou menosprezando o louvor, não estou menosprezando o culto ou o dia de domingo. Nós temos que cultuar a Deus, é importante nós congregarmos, prestarmos a nossa adoração, mas a nossa vida cristã não se resume a isso, não pode se resumir a isso, até porque a nossa conversão, ela não é medida, né, avaliada por meio de quantos cultos a gente já foi, ou por quantos anos de vida cristã nós temos, mas sim a partir da resposta, né, dessa pergunta, né, nós estamos entregando nosso coração, estamos amando a Deus de todo o nosso coração? Isso envolve todos os nossos dias, né? Deus exige de nós essa entrega diária. Ele quer que nós entreguemos a Ele as nossas vidas. Então nós temos que buscar a presença dEle todos os dias, meditando na palavra, dia e noite, tendo essa vida de obediência, porque o risco é nós nos tornarmos frios, né? Nós esfriarmos com o tempo. Isso é uma grande armadilha, né? Isso nos enfraquece como cristãos, como homens e mulheres de Deus, e não é isso que eu desejo para mim, não é isso que eu desejo para você, nem para as pessoas que vocês amam. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Não se inscreva de se inscrever, ative o sininho, dá um like no vídeo, compartilhe para uma pessoa que você queira abençoar. É isso, fiquem com Deus, forte abraço.